Agora senta que lá vem notícia. O governador Ibanez Rocha decretou lockdown aqui no DF a partir de segunda-feira. A gente fala com a Kátia Gomes agora para saber como é que vai funcionar essa medida anunciada pelo governador e por quanto tempo. Porque não é um lockdown geral, tá tudo fechado o dia inteiro e você trancado em casa, né? Como é que vai ser, hein, Kátia? Boa tarde, amiga. Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Não é um lockdown geral, vai funcionar apenas como uma restrição das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Só que, Neila, vai ser exatamente como lá no começo da pandemia, só vai funcionar esse horário serviços essenciais, como, por exemplo, farmácias e padarias. Então, o comércio que estava começando a retomar a economia não vai poder funcionar. As portas vão ficar fechadas, por exemplo, de bares, restaurantes, academias e shoppings. Vamos ver mais detalhes, então, agora na reportagem. Os casos de Covid-19 já passam dos 290 mil. Quase 80% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados. Quando olhamos o número geral de ocupação, quase chega a 90%. Mais de 4.800 pessoas morreram. Diante dessa situação, o GDF determinou um novo lockdown. A partir da próxima segunda-feira, apenas serviços essenciais vão poder funcionar de 8 da noite às 5 da manhã. Nas ruas, a opinião das pessoas ficou dividida. Seja importante aí um lockdown, não para sempre, né? Tem que ter um limite. Lógico que a pandemia está afetando muito, mas se fecha tudo, tem aquelas pessoas que precisam ganhar, né? Aumenta o desemprego, com certeza, né? O Ranisley é comerciante e confessa que entende os dois lados. Com o fechamento do comércio, ele acredita que o desemprego deve aumentar e afetar o próprio negócio de xerox e foto 3x4, muito utilizado por quem está sendo contratado. Mas, por outro lado, ele sabe a gravidade da pandemia. O pai dele morreu por causa da doença. Sei que tem a importância de um lado e do outro, né? Não dá para ficar sem trabalhar, porque senão vai ficar sem comer. Ficar sem pagar contas, ficar sem um bocado de coisa. E aí, como é que faz? Com a decisão do governador, estabelecimentos que geralmente ficam abertos até mais tarde, como bares, restaurantes, shoppings e academias, vão ter que fechar mais cedo. A determinação incomodou os empresários desses setores. Um contrassenso à ciência. A ciência diz que quanto mais ativos estivermos, menores as chances de desdobramento do coronavírus. Então, o governo deveria ter políticas públicas de incentivar o funcionamento das academias, dos estúdios, por mais tempo. Para o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, a restrição de horário pode causar a falência de muitas empresas. Lamentavelmente, porque estávamos num processo degradante de tentativa de recuperação das nossas economias, das nossas finanças, e a gente entende que nosso segmento ele não é o responsável por essa contaminação. Mas para esse infectologista, a medida é necessária. A suspensão das atividades noturnas terá um impacto considerável na disseminação da Covid-19, pois é possível controlar e evitar quebras de protocolo de distanciamento e aglomerações que geralmente ocorrem nesse período, nas atividades de lazer. Apesar da troca de farpas entre o governador do DF, Ibanez Rocha, e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, o DF e os municípios do entorno decidiram unir esforços para conter a disseminação da doença. Em uma reunião com prefeitos e representantes de 9 cidades no Palácio do Buriti, Ibanez sugeriu que as cidades do entorno decretem em coletividade a redução do horário de funcionamento do comércio à noite, principalmente em bares e restaurantes. E nós entendemos que há necessidade dessa integração entre o estado de Goiás e o Distrito Federal, justamente para que a gente possa continuar preservando as vidas. Gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tão importante a nossa postura, porque a gente sabe que essa semana a gente bateu o recorde de mortes no Brasil em 24 horas desde o começo da pandemia. A gente está pior do que no começo. As UTIs estão ficando sobrecarregadas em todos os lugares. Então é importante que a gente saiba disso e tenha uma postura mais sóbria, né? Sobre esse lockdown, vamos ver o que disse o governador na conversa que a Kátia teve com ele hoje de manhã. Você falou com ele pelo telefone, né, Kátia? Como é que foi?
Sim, Neila, eu liguei para ele, o governador atendeu a nossa equipe de reportagem e ele disse o seguinte, que a preocupação dele é com a saúde da população. Então, que infelizmente algum setor vai ter que pagar por isso. Inclusive, eu falei para ele em relação a esses dois setores que aparecem na reportagem, de bares, restaurantes e também de academias. Ele falou que, infelizmente, quem começa a trabalhar a partir das 8 horas da noite, no caso de bares, não vai poder funcionar, vai fechar sim as portas. E no caso das academias, que eles justificam que a academia faz bem para a saúde, isso também reduz o número de casos de coronavírus ou mesmo até mesmo, né, a intensidade da doença na pessoa. Ele falou que cada setor tem a sua justificativa e que infelizmente não pode fazer nada. Vamos ouvir então um trecho da entrevista com o governador Ibanez Rocha. Por mais que isso tem um impacto na economia, eu estou fazendo da melhor maneira possível, porque eu estou mantendo o comércio aberto durante todo o dia. Então, inicialmente, pelo menos nos 14, 15 primeiros dias, nós vamos ficar com as medidas exatamente como elas estão. Alguém tem que pagar, não tem jeito, nós não podemos colapsar nosso sistema de saúde. Tá entendendo? O que importa para mim é a saúde da população. Eu já deixei isso bem claro. Eu não posso, de maneira nenhuma, ter pessoas chegando na porta dos hospitais e não ser atendidas. Por isso a gente consegue organizar o nosso sistema de saúde e dar atendimento também a essas pessoas. Então, se tudo for cumprido, a gente não vai avançar naquela ideia de fechamento de fronteiras. Olha, Cátia, nessa conversa que vocês tiveram agora de manhã pelo telefone, o governador comentou as últimas declarações, onde o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, critica a atuação do Ibanez no combate à pandemia aqui no DF. A gente vai ver um trechinho, então, do que disse o governador para você nessa ligação, Cátia. Olha lá. Eu não vi entrevista, eu não dou muita atenção a essas pessoas que tratam desse nível, mas ele deve olhar o que ele já fez na saúde do entorno do seu mandato. Ele não fez nada ainda. Não abriu nenhum hospital, ele não abriu um leito de UTI, ele não fez nada. Em vez de falar, ele devia trabalhar. A expectativa é que ele consiga abrir em torno de 30 a 40 leitos por semana. Então, agora vamos saber de questões práticas, né? Cátia, como é que vai ficar o transporte público a partir da semana que vem? O governador também comentou essa situação no telefone e disse que pretende sim aumentar o número de linhas para atender a população do DF, mas não deu números. Quantas linhas vão ser incluídas aí, principalmente no horário de pico? Já em relação ao metrô, Neila, eles falaram que não tem previsão nem de aumentar o número de trens e nem também de ampliar os horários. Vai depender aí realmente como é que vai ficar essa situação a partir da semana que vem, já que essa restrição deve durar pelo menos 14 dias, Neila. As aulas na rede pública estava prevista para o dia 8, agora permanece, não vai ser adiada. Agora, como é que vai ficar a aula? Vai ser virtual, vai ser presencial, vai ser modelo híbrido, como é que é? A partir do dia 8 de março vai ser virtual, Neila. Aí no dia 23 eles vão reavaliar a situação para saber se dá ou não para voltar de forma presencial. Vamos ouvir então uma entrevista que nós temos com o secretário de Educação. As aulas recomeçam no dia 8 de março da forma planejada pela Secretaria de Educação, mediada por tecnologia. Ou seja, só a partir do dia 23, após esse período de observação da curva epidemiológica e da ciência, preservando em primeiro lugar a vida e a saúde, que nós vamos reavaliar a questão do retorno presencial. Seria muito interessante também que nesse tempo todo tivessem pensado de forma emergente como é que as pessoas que não têm computador tivessem a mesma dignidade de receber aula em casa e não ficar com a apostila para lá e para cá. Disponibilizar a internet, iPads, computadores, essa seria o melhor dos mundos, né? Mas ainda não é assim, a turma ainda vai ficar naquele negócio, quem não tem vai penar um pouco mais. O que você destacaria ainda sobre tudo isso que a gente tem mostrado desde o começo da manhã sobre lockdown, hein, Kátia? Então, Neila, eu estava lendo bastante sobre esse assunto. Eu li, inclusive, um comentário de um comerciante que ele questiona a seguinte questão. Diz que agora o governador afirma que o leito está bastante ocupado, ele diz que é mais de 90%, mas se você for comparar, os leitos diminuíram, já que os casos caíram, então o governo diminuiu o número de leitos, por isso que aumentou o número de leitos ocupados. Então, essa conta não seria para os bares e restaurantes. Em falar nisso, Neila, vou entrevistar agora o Felipe Ribeiro, que é chefe de cozinha, está aqui ao meu lado, porque
esse restaurante onde ele trabalha funciona até às 11 horas da noite. E você vai ser prejudicado com esse fechamento? Uma boa tarde. Boa tarde. Com certeza seremos prejudicados aí com o fechamento dos bares e restaurantes. Agora era o momento de retomada da nossa economia e movimento também, mas infelizmente aconteceu esse lockdown novamente e teremos que nos adaptar novamente a esse novo horário. Você me disse que precisou demitir parte da equipe, mas agora estava pensando em recontratar. Vai dar com esse fechamento? Exatamente, nós estávamos reestruturando nossa equipe e voltando a ter uma equipe sólida e com a quantidade de funcionários que precisamos para executar o nosso serviço. Porém, com esse lockdown novamente, o nosso financeiro vai dar uma caída e talvez não conseguiremos contratar novos funcionários. Só para finalizar, então, essa queda você prevê de quanto? Você já passou por essa experiência? Olha, nós já passamos por isso, nosso faturamento já caiu cerca de 2/3 e agora estava retomando, porém deve voltar a essa média assim, de redução, né? Tá certo, então, muito obrigada pelas informações, Neila. Então é isso, situação complicada, pessoas doentes pela Covid-19 e, por outro lado, donos de bares e restaurantes reclamando que vão perder o faturamento. Volto com você. Obrigada aos dois pela entrevista. Lembrando um dado que eu passei no início do jornal divulgado pelo IBGE, hoje são 13.400.000 brasileiros sem emprego. Esse número pode aumentar.